Hoje aqui no Kryptonita Retrô eu falo sobre este filme aqui do nosso azulão. Um dos filmes do Superman que mais divide opiniões, você fica sabendo tudo sobre Superman, o Retorno e por que ele deu errado, hein? Eles podem ser ótimas pessoas, Kal-El, eles querem ser. Só lhes falta luz para mostrar o caminho. Por esta razão, acima de todas, a capacidade deles para o bem, eu enviei você a eles. Meu único filho. Com mais de 80 anos de existência, um dos super-heróis mais populares de todos, nosso querido Superman, já ganhou adaptações em tudo quanto é canto, além dos quadrinhos, é claro. Teve programa de rádio, animação, várias séries de TV, enfim. Mas aonde a gente mais gosta de ver o Super? É claro que é nas telas do cinema. O personagem acabou ficando imortalizado com Christopher Reeve no filme clássico Superman de 1978. Inclusive, eu fiz um Kryptonita Retrô só falando sobre esse filme, o link tá aqui nos cards. O sucesso desse primeiro filme do Superman acabou abrindo espaço para uma franquia que se alongou por muitos anos, com Superman 2, Superman 3 e Superman 4. Porém, esses outros filmes, mais precisamente o Superman 3 e o Superman 4, acabou mostrando aí um certo esgotamento das produções, tanto na parte criativa, quanto nos efeitos técnicos da época. Na época de Superman 4, Em Busca da Paz, que foi em 1987, a Warner estava brigando até pelos direitos do Superman com os familiares dos criadores do Super. Então, somando isso com essa falta de criatividade, o público indo menos no cinema assistir Superman, o nosso querido azulão acabou pendurando as capas nas telonas por muitos anos. Eu espero que essa experiência não tenha feito ninguém desistir de voar. Porém, antes de chegar nesse filme aqui, Superman, o Retorno de 2006, havia a ideia sim de fazer um novo filme do Superman na década de 90, que seria dirigido por Tim Burton. O roteirista seria o estreante na época Kevin Smith e traria ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Cage como Superman. Inclusive, tem até os vídeos clássicos aí na internet do Nicolas Cage já fazendo a prova de roupa do Superman. E traria a história, a morte e a volta do Superman para o cinema. Porém, esse filme acabou não indo para frente. Na década seguinte, nomes como MCG, J.J. Abrams e até Brett Ratner estiveram ligados a novas tentativas de dar andamento a um projeto de um filme do Superman. Mas um novo filme do Superman só acabou ganhando forma mesmo quase 2 décadas depois do lançamento do último filme do cinema lá de 1987, Superman 4 Em Busca da Paz, quando a Warner resolveu contratar para o novo filme do azulão o diretor Bryan Singer. Quem é Bryan Singer? Ele, no começo dos anos 2000, foi o grande responsável por aquecer o mercado de filmes de heróis no cinema novamente. Com quem? Os nossos mutantes X-Men, que fizeram maior sucesso, e o Bryan Singer voltou na sequência de X-Men 2, também que foi um grande sucesso. O Bryan Singer já estava certo para fechar sua trilogia dos X-Men no cinema, com X-Men 3, porém, ele acabou saindo da produção. Até teve uma rixa com a Fox na época, a Fox ficou brava, porque ele recebeu uma ligação da Warner falando para ele dirigir o filme desse que é o seu super-herói favorito, o Superman, e ele não conseguiu recusar o convite e foi dirigir esse novo filme do Superman. A ideia dos estúdios e do próprio Singer não era rebootar o universo do Superman. Ele seria uma sequência indireta do Superman do Christopher Reeve, mas deixando de lado aquele fiasco que foram o terceiro e o quarto filme do Superman, e ele seria, como eu disse aqui, indiretamente uma sequência de Superman 2. Mas ambientado no século XXI. É um pássaro? É um avião? Não, é o O senhor queria me ver? Superman, o Retorno. A ideia de fazer uma continuação dos clássicos filmes do Superman também vem de encontro com a escolha do ator que viria a ser o Superman no cinema naquela época, que foi nosso querido Brandon Routh, que é muito parecido com Christopher Reeve. Inclusive, na minha opinião, foi uma escolha totalmente assertiva. Eu acho o Brandon Routh um ótimo Superman e um ótimo Clark Kent. E todos estão pulando de alegria por aí.
Nem todos. Além disso, também tivemos no papel de Lex Luthor, o principal vilão do Superman, Kevin Spacey, que também não deixou a desejar no seu papel de Lex Luthor. Quem deixou a desejar mesmo foi a Kate Bosworth, na minha opinião, que é a pior Lois Lane que eu já vi numa adaptação de filme de Superman. E acho que é justo dar a elas uma explicação. E antes de iniciar o roteiro fixo de Superman Returns, havia já um roteiro pré-produzido que mostrava um Superman saindo da Terra depois de astrônomos de Metrópolis dizerem que encontraram vida em Krypton, que ainda existiam pedaços de Krypton. E nessa ida para a galáxia, para encontrar alguma coisa de Krypton ou pessoas vivas do seu planeta, ele acaba encontrando o Brainiac, que acaba sendo a ameaça do filme. Inclusive, tem línguas aí que dizem que se fosse adaptado esse roteiro, provavelmente Superman Returns teria sido um sucesso. Eu sou seu fã. Infelizmente, Bryan Singer acabou descartando esse roteiro. A única coisa do filme que se assemelha a esse roteiro original é que o Superman realmente fica sabendo que tem destroços de Krypton ou fragmentos de Krypton que ainda tinham vida, e ele sai da Terra e fica ausente por 5 anos. Depois que ele retorna, ele percebe que a vida das pessoas que a cercavam ele mudou totalmente. Por exemplo, a sua grande paixão, Lois Lane, já estava noiva de outra pessoa e já tinha um filho, inclusive. Clark, hey, welcome back. I see you've already met the Munchkin. Hello. Yeah, well, you've been gone. Fearless reporter Lois Lane is a mommy. Inclusive tinha um prêmio Pulitzer, né, do artigo Por que o mundo não precisa do Superman. Além disso, seu principal inimigo, Lex Luthor, foi solto da cadeia, muito em parte pela ausência do Superman, que não foi testemunhar durante o seu julgamento. E uma vez livre, Luthor tem um novo plano que pode ameaçar a vida de bilhões de pessoas. Lex Luthor. Eu terei tecnologia alienígena avançada, milhares de anos além do que qualquer um possa alcançar. Então podem vir! Além dos já mencionados Brandon Routh, Kevin Spacey e Kate Bosworth como Superman, Lex Luthor e Lois Lane, o filme também traz um elenco de peso. O James Marsden, que vem com o Bryan Singer de X-Men, né, o nosso Ciclope de X-Men, inclusive em X-Men 3 o Ciclope não aparece tanto, porque ele estava indo gravar o Superman Returns. Aqui no Superman Returns, ele faz um personagem inédito, que não tem nas histórias em quadrinhos, que é o sobrinho do Perry White, o Richard Wyatt, que é o noivo da Lois, supostamente pai do filho dela, e é o Cornelius do filme, né? Esse ator serve para ser o corno, né? Lá da Jean Grey com Wolverine, da Lois com o Superman, tadinho. Que maldade você fez comigo. Além de outros personagens maravilhosos que implementam muito o filme, que é a namorada lá do Lex Luthor, a assistente dele, que é muito legal, as tretas dela com o Lex, Perry White, a Martha Kent, o nosso intérprete fotógrafo Jimmy Olsen, e também Marlon Brando está nesse filme, é o nosso clássico Jor-El, lá dos filmes do Superman de 78. Na época que foram gravados Superman de 78, ele gravou cenas para Superman 2, que na época os produtores se recusaram a pagar novamente a considerável participação nos lucros que o Marlon Brando queria, e acabaram cortando ele do filme. O Bryan Singer pegou essas cenas que foram cortadas em Superman 2 e usou em Superman o Retorno, e inclusive cenas também que foram usadas em Superman de 78, ele recriou digitalmente nosso querido Marlon Brando como Eterno Jor-El. No dia 14 de julho de 2006, Superman o Retorno finalmente estreia no cinema, levando os antigos fãs do Super de volta para ver um dos maiores super-heróis do mundo nas telonas, e também trazendo uma nova geração, as pessoas que queriam ver pela primeira vez o Superman no cinema. O orçamento dele foi de 270 milhões e ele fez 391 milhões em bilheteria, o que na época era uma boa bilheteria para um filme. Além disso, na época a maioria dos críticos elogiou o filme foi indicado para diversos prêmios, alguns ele até chegou a ganhar. Mas então, por que até hoje Superman o Retorno é considerado por muitos um fracasso na vida do Homem de Aço? Não sei. Apesar das críticas positivas, a gente não pode negar que Superman o Retorno é um filme muito literal, introspectivo
e muitas vezes bem arrastado, né? O filme, ele não tem nenhuma cena, vamos dizer assim, épica, e o fato do Superman não dar sequer um soco durante o longo inteiro deixou muito fã furioso. Mesmo com todos os pontos altos do filme e essa ideia inovadora de trazer um Superman que ficou 5 anos fora e ver as pessoas que eram próximas seguir a sua vida em frente, acabou não dando espaço para cenas como de comédia ou cenas de ação que a gente queria ter visto no filme. Você não é um deus. Deuses são seres egoístas que voam em capas vermelhas e não dividem o seu poder com a humanidade. Por esses motivos, Superman: O Retorno, para muitos fãs, acabou sendo um filme indiferente, cansado. Porém, esse filme aqui recebeu uma luz verde da Warner na época para uma continuação. E sabe quem não deixou esse filme ter uma continuação? O Batman de Christopher Nolan. Calma que eu explico. Em meados de 2007, um roteiro para um novo filme do Superman, intitulado Superman: The Man of Steel, já estava sendo preparado. Bryan Singer já estava com os 2 pés para dirigir uma continuação. Além disso, a Warner até estava pensando num possível filme da Liga da Justiça, com o Superman de Brandon Routh. Inclusive, Brandon Routh, na época, deu várias entrevistas falando que seria sensacional fazer um filme da Liga da Justiça. Mas a pedra no sapato foi o filme do Batman. Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, dirigido por Christopher Nolan, chegou arrebentando nas bilheterias. É o filme favorito de muita gente, inclusive o meu. E aí a Warner viu esse Batman, viu o sucesso dele e falou: não, a gente precisa fazer a mesma coisa com o Superman. Um filme mais sombrio, mais realista, mostrando um lado mais do mal do Superman, vamos dizer assim. Então, todo o projeto da continuação de Superman: O Retorno foi pro limbo. Seria contratado um novo diretor, um novo roteiro e um novo Superman. Foi daí que em 2013 tivemos The Man of Steel, do Zack Snyder, trazendo Henry Cavill como Superman. Bom, na minha opinião, Superman: O Retorno tá longe de estar na lista de piores filmes de super-herói. Não acho o filme tão ruim assim, porém, também acho que tá muito longe de estar na lista de melhores filmes de super-herói. É uma sessãozinha da tarde, tem pontos muito positivos no filme, mas também deixa a desejar. Mas eu quero saber você. Você gosta de Superman: O Retorno? Deixa aqui nos comentários e não esqueça também de deixar sugestões de filmes, séries, animações de super-heróis antigas que marcou a sua infância para você ver aqui no Kryptonita Retrô. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Kryptonita.